Olá pessoal, professor Geraldo, novamente dirigindo-me a você com muita alegria para dar sequência à ótica. Esse já é o nosso segundo encontro dessa semana. No primeiro encontro, nós fizemos uma abordagem dos sistemas ópticos, espelhos, lentes, prismas, superfícies, enfim, capazes de receber e de emitir raios luminosos ou feixes luminosos a partir de um objeto e dessa forma produzindo uma imagem. Aprendemos então a reconhecer quem é o objeto, quem é a imagem e qual a natureza real, virtual ou eventualmente impróprio desse elemento. Nós voltaremos ainda hoje, no final desta aula, para fazer mais um exercício a respeito daquela classificação de pontos e também no início da aula vamos dar uma passada nos fenômenos ópticos que podem ocorrer, coisas que ocorrem com a luz e que vão ser também detalhadas na sequência das nossas aulas futuras. De modo que a aula de hoje tem esse título, Fenômenos ópticos. Fenômenos que podem ocorrer com a luz. Veja essa imagem. Vemos uma montanha, nuvens brancas, o céu azul, a vegetação refletida na água tranquila, mostrando que a água comporta-se como uma superfície capaz de refletir a luz. É pela reflexão na água que a gente recebe a luz da montanha e a impressão que a gente tem é que a montanha, a vegetação estão debaixo da água. Trata-se evidentemente de uma imagem virtual. Mas o fenômeno que dá origem a essa sensação visual é o fenômeno pelo qual a luz bate na água, reflete e chega nos nossos olhos. Um espelho não precisa ser necessariamente uma superfície metálica, como é o utensílio doméstico espelho nas nossas casas. Em ótica, um espelho é qualquer superfície capaz de refletir abundantemente a luz. A água, quando tranquila, tem essa capacidade. Se eventualmente, aqui do lado esquerdo, eu estiver podendo, onde há menos luz, estiver podendo ver alguma coisa que esteja debaixo da água, se for límpida essa água, ela é também transparente, essa visualização será possível graças ao fenômeno da refração, que é o fenômeno pelo qual a luz muda de meio de propagação, quando passa de um meio transparente para outro. Então, reflexão, refração, absorção também, nós podemos observar nessa figura, a luz solar está em parte sendo absorvida pela montanha, pela vegetação, em parte refletida. E um detalhe curioso que vai ser possível comentar daqui a pouco e entender um pouco melhor o porquê do céu ser azul durante o dia. De manhãzinha, muitas vezes, o céu nos parece avermelhado ou às vezes alaranjado, mas na maior parte do dia ele parece azulado. Por que será? Isso se deve a um dos fenômenos ópticos que serão descritos a seguir. Então essa é a intenção, descrever coisas que ocorrem com a luz, mas, por favor, não me cobre, essa descrição será apenas superficial. Nós vamos ver o que é reflexão, como ela se classifica, vamos ver o que é refração, algumas características delas, sem muita justificativa, e finalmente a absorção. São esses os fenômenos que vão nos interessar. Especialmente a reflexão e a refração serão motivo de atenção em aulas futuras. Tá? Por enquanto, apenas vamos definir e destacar algumas características que convém conhecer desde já. O primeiro desses fenômenos ópticos, então, é o fenômeno da reflexão. É aquela história da luz proveniente de uma fonte luminosa, primária ou secundária, que não importa, ao se propagar, encontrar no seu caminho uma superfície e voltar para o meio em que antes se propagava. É o bate e volta da luz. Nesse fenômeno, não ocorre alteração nem de velocidade, nem de frequência, nem de comprimento de onda. Futuramente nós vamos ver melhor que a velocidade de uma onda depende do meio onde ela se propaga. Ora, a luz dessa lanterna propagava-se no ar, vai bater no espelho e vai voltar para o ar. Em geral, ela vai voltar para o mesmo meio. Se é o mesmo meio, é a mesma velocidade.
Se essa luz era, digamos, verde, se era uma fonte de luz monocromática verde, antes de bater no espelho, depois de bater no espelho continuará verde. Isso prova que a frequência não muda. E quando a velocidade não muda nem a frequência, o comprimento de onda também não deve mudar. Lembra de V igual a lambda F? Velocidade igual comprimento de onda vezes frequência? Se o V e o F não mudam, o lambda também não muda. Claro que o lambda a gente não vê, o comprimento da onda, mas a gente sabe que ele é o mesmo antes e depois da reflexão por esse motivo, pelo fato de a velocidade da luz não se alterar nem a frequência. Na reflexão, portanto, não há alteração de velocidade, não há alteração de comprimento de onda, não há alteração de frequência. Mas, como você viu nessa figura, em geral ocorre mudança da direção da propagação. Em geral, por quê? Não é sempre, professor? Não, se a incidência fosse normal, a luz bateria e voltaria sobre si mesma. Aí inverteria o sentido, mas não a direção. Tá, mas vamos deixar esse detalhe para mais tarde. O que eu quero é que você guarde. Reflexão é o bate e volta da luz. A superfície refletora pode ser plana, mas pode não ser plana também. Podemos ter espelhos côncavos, convexos, certo? Importante é que ela seja capaz de refletir abundantemente a luz. Mais detalhes sobre o que acontece na reflexão fica difícil dizer agora, nem é nosso interesse. Vamos ver que a reflexão pode ser de dois tipos. A reflexão se subdivide em especular e difusa. A primeira figura mostra uma reflexão especular, também chamada regular. É uma reflexão bem comportada, previsível, aliás, única que nós vamos estudar. Nesse tipo de reflexão, característica das superfícies planas e bem polidas, um feixe de luz paralelo gera um feixe de luz refletida paralelo também. A um feixe de luz incidente paralelo corresponde um feixe paralelo de luz refletida. As superfícies dos objetos do mundo que nos cerca dificilmente são perfeitamente planas. Pelo menos microscopicamente, as superfícies têm irregularidades, saliências e reentrâncias. E é esse o motivo pelo qual, quando, mesmo que a superfície seja refletora, mas ela não seja bem acabada, bem refletida, bem polida, vai acontecer que um feixe paralelo de luz incidente vai gerar um feixe refletido não paralelo. É a reflexão difusa. Nesse caso, a luz se propaga nas mais diversas direções e sentidos. Este é o momento propício para que eu possa comentar o porquê do azul do céu. Apesar de que o que eu vou falar agora se relaciona com aspectos da ondulatória, da ótica física, que não foram formalmente apresentados, mas não custa antecipar. Nos meios transparentes, dos quais falaremos daqui a pouco, onde ocorre a refração da luz ao se mudar o meio de propagação, desde que ainda seja transparente, além da refração, além da luz passar para o novo meio, sob condições que nós vamos ver daqui a pouco, uma parte também reflete. Você sabe disso. Quando a luz vem do ar para a água, uma parte da luz reflete. Nós vimos, inclusive, naquela imagem agora há pouco. A própria luz solar de manhãzinha, quando os raios com pequena inclinação batem na água tranquila de um lago, de uma piscina, é fácil ver que ela se reflete. A superfície livre da água é bastante refletora também. E essa reflexão nem sempre é regular. Se o formato da superfície não propiciar uma reflexão regular, ela será difusa. E é isso que acontece quando a luz solar chega até a atmosfera. Além de já haver refração, porque a velocidade da luz no ar é diferente do que é no vácuo, então ela já está mudando de meio, essa luz solar que carrega as 7 cores do arco-íris, portanto é uma luz, como já vimos, policromática, não vai passar integralmente através das moléculas de ar. Por maior que seja a transparência, por mais límpido que o ar seja, é meio material. Então alguma reflexão aí também existe. E essa reflexão da luz solar na atmosfera se dá de maneira difusa, porque nós associamos às moléculas gasosas pequenas esferas, permitindo então que a luz
se reflita de maneira difusa, como você acabou de ver. E aquelas 7 cores do arco-íris, então, se espalham. A luz passa pela atmosfera, uma parte volta, e ao retornar encontra outras moléculas e volta novamente. Múltiplas reflexões ocorrem, dando origem, então, a um fenômeno de reflexão difusa, também conhecida pelo nome de difusão da luz. Vai ser explicado mais tarde, na ondulatória, na ótica física, que das 7 frequências, das 7 cores que compõem a luz policromática, a que mais tem facilidade de se espalhar, de se difundir, é a luz azul. Mais que o azul ainda, o anil e o violeta. As últimas cores do espectro de luz visível. Lembra da ordem, como as frequências crescem? Lembra da musiquinha? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Estas últimas cores são as de maior frequência e, por alguma razão que nós não vimos ainda, são as que mais difundem, mais se espalham. A maior frequência tem mais facilidade de se espalhar. Por isso que o céu é azul. Não é que as estrelas do céu sejam azul. Esse azul que você vê do céu vem da própria atmosfera. Mas peraí, professor, a última cor é o violeta. E a penúltima é o anil. Como é que o senhor fala de azul? É que o azul sensibiliza mais a nossa retina do que o anil e o violeta. Na realidade, o céu é violeta. Tá? Só que a gente percebe-o como azul porque a luz azul tem capacidade de impressionar mais a nossa retina. Tá? Então não tem nada a ver com a luz das estrelas, que de dia a gente nem pode ver, porque predomina o Sol. Uma vez caiu em vestibular, se você visse o Sol da superfície da Lua, como é que você veria o restante do céu? Uma das opções era azul. O aluno que não sabe que esse azul vem da atmosfera e que na Lua não tem atmosfera não poderá dar esse tipo de resposta. Então como é que a gente vai ver o céu se o Sol estiver incidindo a pino na Lua? Nós vamos ver, se olharmos direto para o Sol, não é bom, pode ferir a nossa vista, vamos ver aquela bola amarela que é o Sol e o restante do céu preto, como se fosse noite. Dá para prever isso. Tá? O céu é azul, então, por quê? Prometi essa explicação há pouco, por causa da difusão da luz policromática que vem do Sol na atmosfera. Tá? Se não ficou clara essa explicação, não se preocupe, apenas ao falar em difusão da luz, a gente lembra logo de uma das explicações mais importantes, digamos assim, que mais chamam a atenção das que podem ser explicadas a partir desse fenômeno. O porquê do azul do Sol. Ok? Difusão da luz solar na atmosfera, predominando as últimas cores, as maiores frequências. Então, sobre a reflexão difusa era isso. Nós estudaremos a fundo a reflexão regular, porque essa é previsível. Tá? E mesmo que na prática ela não ocorra, porque requer uma superfície perfeitamente polida, frequentemente nós estamos muito próximos dela. Outro fenômeno óptico importante é a refração, fenômeno pelo qual a luz muda de velocidade quando muda o meio de propagação. Nesse caso, altera-se velocidade e altera-se também o comprimento de onda, porém não se altera a frequência. Pode haver desvio. Luz que vem da lanterna, do ar para a água, se é vermelha no ar, continua vermelha na água. Quer dizer, não muda a frequência, mas muda a velocidade. Será que você lembra do princípio de Fermat? Eu fiz um breve comentário sobre isso. Na água, a luz é menos veloz do que no ar, e isso faz com que ela se aproxime da reta normal. Quando a luz vem do ar para a água, ou de um meio para qualquer outro, onde ela é menos veloz, ela se aproxima da normal. E quando esse peixinho, cuja luz recebe do Sol, essa luz reflete-se nele e vai para um observador fora da água, ela vai da água para o ar. Nesse caso, ela se afasta da reta normal que está aqui pontilhada, dando-nos a impressão de que o peixinho está mais alto, dando-nos a impressão de que uma piscina cheia de água é mais rasa do que quando ela está vazia. Se a luz, quando vem do ar para a água, fica mais vertical, mais de pezinho, mais perto da reta normal no ponto de incidência, quando ela vem da água para o ar, ela se afasta da normal. E a impressão que você tem é que o azulejo está mais alto. Se um índio com um arpão lançar o arpão para onde ele vê o peixe escapa, porque o arpão passará por cima do peixe. Mas é claro que os índios habilidosos que são sabem compensar esse efeito que, mesmo sem ter estudado a refração, eles aprendem pela própria experiência.
Também a refração que ocorre quando a luz policromática do Sol penetra na água da chuva, ou num prisma de vidro, ou mesmo quando vem do ar para a água. Ela se decompõe nas 7 cores do arco-íris, mostrando que em meio material as várias cores têm velocidades diferentes. Você está reparando que a cor que menos desvia é a cor vermelha? Isso porque o vermelho é mais veloz do que o violeta. A cor de maior frequência é também a cor de menor velocidade em meio material. Por isso que o desvio é mais acentuado para o violeta. E é por isso, por essa variação de velocidade das várias cores em meio material, que acontece o arco-íris. Um lápis colocado em água parece quebrado pela mesma razão que a cabeça desse cidadão que está em par com o restante do corpo dentro da água fica com esta impressão aí tão esquisita. Você é capaz de explicar pelo que você acabou de ver? É claro que esse homem está onde a cabeça dele está. O restante do corpo parece estar em outro lugar, porque quando a luz vem do pescoço, do peito desse homem para a água, para a superfície do vidro, digo, propagando-se na água, ela se afasta da normal e acaba nos dando uma impressão de que ela está mais para o lado de lá. Procure se inspirar na outra figura e veja se você consegue já entender como é o caminho que a luz segue, dando origem a essa imagem curiosa. Physics is fun. Física é divertido. E é pela mesma razão, né, que esse lápis parece quebrado. Nós vamos estudar mais detalhes mais tarde. Por ora, basta saber o que é refração. Refração é o fenômeno pelo qual a luz, ao mudar o meio de sua propagação, muda também de velocidade. Pode não haver desvio, hein? Cuidado. Se a incidência for normal, aquela história da luz que vem do ar para a água se aproxima da normal, se vier perpendicularmente já está na normal, claro que nesse caso não haverá desvio. O desvio nem sempre ocorre, mas se muda o meio, ocorrerá sempre necessariamente a mudança da velocidade. Isto é refração. E o último fenômeno óptico a ser comentado nesta aula é a absorção. A absorção ocorre predominantemente nas superfícies escuras e foscas. Quando a luz incide, não é nem refratada nem refletida. Ela é absorvida e se transforma em calor, provocando aquecimento da superfície. As superfícies escuras, como o próprio asfalto ou as nossas roupas pretas, são ótimas absorvedoras. Os materiais escuros absorvem melhor a energia radiante, não apenas a luz. Por isso, no inverno, convém que você use roupas escuras. No verão, prefiro usar roupas claras, porque as roupas claras são mais absorvedoras, elas são melhor refletoras. Ok? Então, quando a energia luminosa incide numa superfície, não reflete e nem refrata, o que acontece? A superfície a absorve. E como a energia não se perde, nem energia radiante, essa energia só pode se transformar em calor, aquecendo a superfície. São, então, os fenômenos ópticos. Ok? Essa parte é puramente teórica. Nós vamos encerrar esta aula, já que na aula passada foi visto o que é objeto, o que é imagem, o que é real, o que é virtual, o que é impróprio, sem muito exercício, embora um exemplo pelo menos de cada caso já tenha sido apresentado, os exercícios vocês farão em casa, mas como é que a gente faça um aqui para ratificar aquele conhecimento, ok? O slide que eu estava mostrando aqui, o slide 7º de hoje, é exatamente cópia daquele resumo da aula anterior, que eu até sugeri que você fizesse uma cópia. Será que você está com ela aí? Eu já vou ter que mudar o slide, então o ideal é que você tenha escrito sobre, num papel que esteja ao seu lado. Vértice de pincel luminoso incidente no sistema é o objeto. Claro, porque o objeto manda a luz para o sistema. Se for convergente, é virtual, uma vela na frente de um espelho. Se for divergente, é real. Aliás, o caso da vela é divergente, né? Então a vela é um objeto real. Mas se o pincel for convergente, já vamos ver como que isso pode acontecer, daí caracteriza-se um objeto virtual. Enquanto que o vértice do pincel luminoso que emerge do sistema é uma imagem. O sistema, seja uma lente, seja um espelho, desvia os raios e os emite para os olhos do observador, dando origem a algo diferente do objeto por alguma razão, né? Ou está ampliado, ou está reduzido, ou está de ponta cabeça. Né? Os óculos servem para que a gente possa também ver melhor as coisas, então é diferente do que ver sem os óculos, sem o sistema. A luz que emerge do sistema
caracteriza então a imagem. O sistema óptico está aí para produzir a imagem. A imagem tem a ver com a luz emergente. Quando esse feixe emergente é convergente, tem-se uma imagem real. Quem não viu a experiência dos palitos de fósforo pegando fogo perdeu a chance de entender o que é um vértice de pincel emergente e convergente que produz uma imagem real do Sol, acabando por queimar aquele palito de fósforo. Você assistiu a experiência? Se você não assistiu, dá tempo ainda, é só você procurar aí pelo link, né? E quando esse feixe emergente é divergente, a imagem é virtual. Ok? Tem gente que decora isso. Eu, sinceramente, odeio o verbo decorar. Decorar dá pouca segurança, né? Qual é a autonomia que você tem quando decora? O dia que esquecer aquela decoreba, já não sabe mais nada. Mas é que as palavras confundem. Incidente, emergente, convergente, divergente. Tá? Confundem realmente. Então, em algum momento, um esforço especial para essa, eu não diria memorização, mas para esse entendimento deve ser feito. Mas é com base nesse esquema, então, que você responderá ao exercício proposto. O exercício é este. Aliás, está no material. Eu copiei de lá, tá? Classifique os pontos P1, P2, P3 e P4 como POR, POV, PIR, PIV, PO infinito ou PI infinito para o sistema óptico. Lembram o que é POR, POV, PIR, PIV, etc. POR é ponto objeto real, POV objeto virtual, PIR imagem real, PIV imagem virtual, PO infinito é objeto impróprio e PI infinito é imagem imprópria. Então, luz, talvez vindo do Sol, como naquela experiência, não deixe de assisti-la, emana feixes paralelos. Claro que o Sol, então, vai ser um objeto, né? Para o sistema S1 é um objeto impróprio, porque o feixe é cilíndrico. Objeto por quê? Porque a luz que vem do Sol incide no sistema S1. Já o ponto P2, esse S1 deve ser uma lente, como naquela minha experiência. A lente convergente, a lupa fez os raios convergirem. Então o ponto P2 é o ponto onde está chegando a luz que emana de S2. Essa luz é emergente para S1. Desculpe. Então é uma luz vértice, P2 é vértice de pincel emergente e convergente. Então, claro que P2 para S1 vai ser um PIR, uma imagem real. Mas para S3, esse mesmo P2 é como se fosse uma vela. É um vértice de pincel incidente, por isso agora passa a ser objeto divergente. E nesse caso, conforme o esquema, é real. Será que eu estou acertando? Nós já vamos conferir isso. E o P3 para S3, o que é? Opa, ele pulou, parece algum... Pulou o S2 aqui, também o P4 que a gente tem que analisar ainda. Mas vamos responder na ordem. P3 para S3. Pense bem, P3 é vértice de um pincel, olha as flechinhas lá, cuja luz está vazando, saindo, emergindo. Se está emergindo, deve ser uma imagem. E como esse feixe é divergente, para a imagem a divergente corresponde à virtual. Esse P3 é um PIV. Já o P4 para S2... é vértice de pincel emergente, porque está saindo de S2 convergente, então é PIR. Emergente e convergente é ponto imagem real. E P4 para S3, o ponto P4 se associa com uma luz que está chegando. Se está chegando, isso é um objeto. E como esse feixe é convergente, deve ser um objeto virtual. Não é normal as pessoas captarem logo o que eu acabei de falar. Eu confesso, inclusive, que falei com tanta rapidez por causa de uma certa experiência já adquirida. Eu peço que você reflita sobre essa classificação. As respostas, então, conferindo, estão aqui. Tá? O P1 para S1 é objeto impróprio, tá? Porque o feixe é paralelo, é objeto porque a luz incide. O P2 para S1 é PIR, vértice de pincel emergente e convergente. O P2 para S2 é POR, vértice de pincel incidente, por isso objeto divergente, por isso real para objeto, feixe divergente dá um elemento real. P3 para S3 é PIV, vértice de pincel emergente é sempre uma imagem, divergente para a imagem fica virtual. P4 para S2 é PIR, foi o que eu disse, né? É como tacar fogo no palito de fósforo, é vértice de pincel emergente de S2 e convergente, mas o mesmo P4 para S3 é um POV, porque daí a luz incide, logo é objeto, e para objeto o feixe convergente, que é o caso, gera um elemento virtual.
Será que ficou claro? Essa história de peer, por, POV, geralmente os alunos se queixam. E muitos, infelizmente, até acham que aprenderam, mas quando tentam fazer sozinhos, têm alguma dificuldade. Então eu peço cuidado, tá? Não é uma coisa que vai te matar se você não aprender, mas vai cair nas avaliações, nós vamos cobrar isso e mais tarde, daí se você já vier sabendo, ficará bem mais fácil. Convido vocês então a fazerem mais exercícios a esse respeito. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção. Neste exato momento, encerra-se a primeira unidade temática. Nessas 2 semanas de aula, um capítulo inteiro, que é a base da ótica, foi apresentado. O que aqui no positivo nós vamos fazer daqui para frente? Vamos estudar a fundo a reflexão por espelhos planos, por espelhos côncavos, convexos, depois a refração, com a lei de Snell-Descartes, e na sequência virão as lentes, que corrigem os defeitos de visão, as lentes usadas nos microscópios, nos telescópios, nas lunetas, ok? E por aí vai. Muitas fortíssimas emoções estão por vir. Tá? A ótica é encantadora. Ok? Mas por hoje, então, é isso. Tá? Repito, fazer exercícios, não perder o embalo para continuar acompanhando bem as nossas aulas. Até breve, então, pessoal. Forte abraço.